Qual é o salário médio de um programador web em Portugal no ano de 2024? Nós estamos praticamente no final do ano e estes assuntos são normalmente assuntos que interessam, principalmente para quem vive no exterior, como é o caso dos nossos irmãos brasileiros, que ainda continuam com o sonho de vir trabalhar para Portugal, e muitas vezes há informações mais ou menos dúbias sobre a quantidade de dinheiro que se consegue ganhar num país como Portugal. E eu trouxe aqui basicamente 3 sites, são neste caso 2 empresas de recolha de talentos, a Talent, e depois temos aqui também temos a JobTed, e depois temos a Glassdoor. Eu já uma vez trouxe aqui um vídeo também com indicações sobre qual é o salário médio. Obviamente que as informações que eu aqui vos vou trazer não são informações científicas sobre a realidade dos salários. São apenas indicações colhidas a partir da recolha de informações dos utilizadores de cada um destes sites. Então, para um programador web, no ano de 2024, com um pagamento mensal, porque tradicionalmente os pagamentos em Portugal são feitos por mês, enquanto que nos Estados Unidos, normalmente a informação sobre o volume salarial ganho é sempre uma informação de volume anual. No Reino Unido é pago de forma quinzenal. Aqui em Portugal os pagamentos são feitos mensalmente, não há pagamentos no meio do mês, não, é normalmente no final do mês, início do mês seguinte, etc. E um programador web ganha em Portugal, em média, e baseado em 23 salários que foram aqui indicados por utilizadores deste site, 1.250 euros por mês. Sabendo qual é a taxa de câmbio entre o euro e o real, por exemplo, vocês facilmente conseguem chegar a este valor. Poderão perguntar, este valor será o valor bruto ou o valor líquido? Bom, é importante perceberem que em Portugal existem 14 salários. Sim, 14 salários. Os 12 salários anuais, um 13º salário que corresponde ao subsídio de férias, que é durante a época de verão, e um 14º salário, que é o subsídio de Natal. Correspondem estes 14 salários, então, ao pagamento de um salário normal. Depois existem ainda ajudas de custo, nomeadamente a questão da ajuda para a alimentação. Se vocês trabalharem numa empresa que não tem, por exemplo, uma área de restauração, neste caso, então a empresa terá que vos pagar um subsídio de alimentação, que normalmente anda em torno dos 7 euros por dia, ok? E pode ser pago através de um cartão de refeições, isto é, um cartão que vocês conseguem usar para pagar as vossas refeições nos restaurantes, ou até mesmo já há mercados que aceitam, neste caso hipermercados, supermercados, que aceitam o pagamento com esse cartão, ok? Então aqui nós temos mais ou menos uma visão que eu diria que poderá andar aqui mais ou menos próxima daquilo que é a realidade. 1.250 euros por mês líquidos. Líquidos significa que é já retirando os descontos e os impostos que existem em Portugal, ok? Esta é a informação que eu tenho aqui para te dar sobre a Talent. A Talent diz isto. Num valor mais ou menos próximo, também corresponde para a JobTed. E na JobTed ele diz que o salário de um programador, o salário médio, atenção, estamos a falar do salário médio, o salário médio de um programador em Portugal é de cerca de 1.230 euros por mês, o que equivale a 14.800 euros por ano, ok? Está mais ou menos 80 euros abaixo da média salarial portuguesa, e não ter sustos com isto, não quer dizer que todas as outras profissões são mais bem remuneradas. Existem de facto profissões muito melhor remuneradas do que a de programador, mas também existem profissões muito mal remuneradas. E aqui refere uma informação em relação à qual eu não quero dar grande credibilidade. A remuneração de um programador pode começar com um salário base médio de 750 euros por mês? Não. É sempre um valor superior a este. Este é o valor de salário mínimo, basicamente, ok? E pode exceder os 2.500 euros por mês. Pode exceder até bastante mais do que isso, dependendo dos anos de experiência. Mas está aqui também a informação mais ou menos consistente com a indicação anterior. E agora, no Glassdoor nós temos aqui
uma informação um bocadinho mais filtrada. Porque é o seguinte, ele diz-nos que se nós escolhermos aqui, por exemplo, alguém que tem entre 0 a 1 ano de experiência, pode de facto começar com um salário na ordem dos 850 euros até aos 1000 euros. Aqui sim eu penso que será um salário de 1000 euros por mês para um absoluto júnior, acabadinho de sair da universidade e a encontrar o primeiro emprego, ok? Depois, quando passamos a 1 a 3 anos, eventualmente vamos manter ali mais ou menos a parte de salarial. Eu não sei se aqui o sistema vai atualizando. Quando passamos a ter alguma experiência, os salários podem começar a mover-se. Neste caso aqui já é um salário anual, atenção, não é 13.000 euros por mês, é um salário anual. Depois, quando começamos a escalar por aí fora, nós vamos ter outros valores. Neste caso aqui não existe essa informação e, por conseguinte, nós também não temos aqui muita informação sobre isto. Aquilo que eu te quero dizer apenas é o seguinte: o salário de programador, o programador já não é e cada vez é menos aquela profissão que te dava para arranjares emprego basicamente onde tu quisesses. Não, o mercado está a ficar com muita oferta de mão de obra para a quantidade de procura. Ok? E isso, como é óbvio, quando tu tens poucos empregos e tens muita gente atrás de empregos, obviamente que isso tem um reflexo direto no valor salarial que é pago. Ainda assim, posso dizer que é, em regra geral, um salário bastante razoável para um trabalhador português, sendo que, no entanto, nós temos vindo a assistir nos últimos anos há um aumento de custo de vida extraordinariamente grande. Para teres uma ideia, em Lisboa, 2 pessoas a viverem com um salário de 1.230 euros dá para simplesmente sobreviver. E muito mal. Porquê? Um AP, que nós chamamos um T1, isto é, um apartamento com 1, 2 divisões, pode custar este valor que aqui está do salário. Isto é, o salário de uma pessoa serviria apenas para pagar a parte do alojamento, ok? E o restante tem que servir para pagar o resto das contas e que não são baixas. Tens as telecomunicações, tens, enfim, um conjunto habitual, como tu sabes, a eletricidade, o gás, a água, tudo isso tem então os seus custos. De qualquer das formas, obviamente que este é um salário médio e fica aqui esta referência apenas para tu ires tendo alguma noção de como é que está a realidade. Já agora deixa ficar aí na secção dos comentários se és, por exemplo, um brasileiro que está a trabalhar em Portugal, quanto é que tu ganhas mais ou menos. Eu não quero que, obviamente, estejas a divulgar aqui os teus valores. Se entenderes que o podes fazer, pois muito bem, estás à tua vontade. E já agora também para os nossos irmãos brasileiros que estão a residir no Brasil e que trabalham nesta área ou numa outra qualquer, também teríamos todo o gosto em tentar perceber aqui a decalagem que existe entre trabalhar no Brasil, trabalhar em Portugal e que dificuldades estão em cima da mesa para quem abraçou esta área.